Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Sentiram saudade? Eu também senti. Estamos começando mais um Minutinhos com Jesus. E aí, vamos começar orando? Senhor Deus e Pai, muito obrigada por este dia, obrigada por tudo que o Senhor tem feito, que o Senhor fale aos nossos corações neste momento. Em nome do Senhor é que oramos e agradecemos. Amém. Amém? Eu tô aqui com a Bíblia, nós vamos ler Hebreus 13, 5 e 6. Vamos lá? Diz assim: que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contente-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse: de maneira alguma deixarei você, nunca, jamais o abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio. Não temerei. O que é que alguém pode me fazer? Olha só, vamos frisar novamente o versículo 5, a parte B, que é a parte final. De maneira alguma deixarei você, nunca, jamais o abandonarei. Aqui, o Senhor Jesus está lembrando a todos nós, discípulos dele, que cremos nele, que ele jamais nos abandonará, que ele nunca nos deixará, que a gente precisa viver contente com o que a gente tem. A gente já falou muito sobre isso, não é? Que a gente precisa agradecer pelo que temos e que, independente das circunstâncias, sejam boas, sejam ruins, sejam momentos tristes ou alegres, o Senhor sempre está conosco. E nós vamos ver uma história agora que também tem a ver com isso. Vamos lá? Essa história está em Mateus, no capítulo 14, dos versículos 22 ao 36. Certa vez, Jesus, depois que ele tinha orientado muitas pessoas, alimentado, falado do amor de Deus, ele despediu a multidão e ele foi orar. Ele foi para um lugar que não tinha ninguém, orar, falar com Deus, buscar a orientação de Deus. E ele falou para os discípulos irem à frente, que ele ia acompanhar depois os discípulos, ia se encontrar com os discípulos. E aí Jesus orou, e os discípulos foram para o barco. E enquanto estavam no barco, o vento começou a bater muito forte, as ondas ficaram muito fortes e eles começaram a ficar com medo, tremendo de medo, porque eles não estavam conseguindo mais resolver aquela situação. Estava muito difícil. E aí Jesus viu que o vento estava forte e que era uma tempestade. Os discípulos estavam no barco, ele foi até os discípulos andando sobre as águas. E ele, tanto poder que ele tem, que ele conseguiu até andar sobre as águas, ele andou sobre as águas. E ele estava chegando perto do barco, e aí os discípulos viram de longe, e eles estavam tremendo de medo por causa da tempestade, e também porque eles pensaram que era um fantasma. Eles não conseguiram identificar Jesus na escuridão. E aí eles falaram: é um fantasma, com medo. E Jesus disse para eles: não tenham medo, sou eu, tenham coragem, estou aqui. E aí um deles saiu lá de trás e falou assim, era o Pedro: Senhor, eu sou mesmo. Se é o Senhor, então fala para eu ir até aí, deixa eu ir até o Senhor. E ele falou: pode vir, Pedro. E Pedro começou a andar sobre as águas. Pedro estava indo bem, mas quando ele olhou para a dificuldade das águas, quando ele viu a força do vento, ele ficou com medo, ele começou a afundar e ele falou: Senhor, Senhor, me ajuda. Aí Jesus foi lá, pegou Pedro e falou: calma, Pedro, eu tô aqui com você, Pedro. Aí Pedro ficou no barco com Jesus e os outros discípulos. Aí Jesus falou para ele assim: Pedro, você estava indo bem? O que aconteceu? Por que você teve pouca fé? Por que você duvidou?
Era como se Jesus dissesse para ele, não era para você ter duvidado, não era para você ter parado de andar, eu estava ali. Mas mesmo assim, Jesus, ele fez isso para que Pedro entendesse que ele estava sempre com os seus discípulos. E ele diz isso para nós também quando ele fala em Hebreus: nunca, jamais te deixarei. Então, não tenha medo. Ainda que o medo venha, porque às vezes ele vem, não deixa ele dominar seu coração. Jesus está no seu barco. A nossa vida é como se fosse um barco que está no mar, caminhando até o céu. Não deixe que as dificuldades, que as tristezas, elas te tirem o olhar de Jesus. Não deixe de crer no Senhor Jesus. Peça a Ele: Jesus, está difícil. Me ajuda, Senhor, nessa tempestade. A gente tem vivido momentos difíceis, não é? Peça a Jesus para cuidar de você. Ele está te protegendo, Ele está protegendo a sua família. Quando a gente tira o olho de Jesus e olha para as ondas, os problemas, a gente não consegue ir para frente. Então, olhe para Jesus. Amém? Nós vamos cantar um louvor que muitos papais e mamães conhecem, que é o Meu Barquinho. Você também já deve ter ouvido falar dele, né? Então, vamos louvar ao Senhor. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei ao Filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Amém? Jesus está no nosso barco. Quando a gente olha para ele, a gente consegue vencer as dificuldades. Amém? Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor para continuar nos fortalecendo, cuidando de nós? Senhor Deus, muito obrigada por este dia, mais uma vez. Senhor, que o Senhor possa nos dar uma fé firme, nos ajude, Senhor, a confiar em Ti em todos os momentos. Continue nos protegendo. Muito obrigada pelo seu amor. Em nome de Jesus, amém, amém, meus amores. Deus abençoe vocês. Então, vamos para o nosso momento de atividades? Vamos? Então, já que a gente está falando de tempestade de barco, a gente vai fazer um barquinho. E a gente vai colocar o versículo depois nele. A gente vai precisar de uma folha, tá? Pode ser uma folha de caderno, mas você tenta fazer ela ficar retangular, tá bom? Para dar certo. A gente vai dobrar essa folhinha no meio certinho, tá bom? E depois que a gente dobrar, a gente também dobra de novo aqui, ó. Tá bom? Dobrei.
Agora, você abre essa folha e você vai dobrar, fazer como se fosse um triângulo aqui. Pede ajuda ao papai, à mamãe, ou vovó, titia, se você não conseguir fazer sozinho, tá? Conseguimos! E aí a gente vai pegar essa partezinha aqui e vai dobrar de novo. E vira do outro lado, dobra também, ó. Calma que ainda não acabou. Perseverança. Ó, essa parte aqui, ó, tá vendo? Essa parte você vai virar pra dentro. Vira a outra também pro outro lado. Aqui a mesma coisa. Ó. Consegui, olha, conseguiu? Ó. Agora a gente vai fazer assim, ó. Vai ficar assim. E o que que a gente faz agora, tia? A gente vai virar aqui. Ó, acabando. Vira do outro lado. Fez outro triângulo, né? E agora? Agora a gente vai fazer assim, ó. Tava assim. Eu faço assim. E assim, olha, conseguimos fazer um barco. Arruma ele, ó. E aí, de um lado você vai escrever o versículo de Hebreus 13, 5b, que é a parte final, né? De maneira alguma deixarei você, nunca jamais te abandonarei. Hebreus 13, 5b. E você pode desenhar, você pode fazer aí o que você quiser, tá bom? Você pode fazer aquelas janelinhas, aí vai virar um navio. Você pode fazer aí um desenho, escrever Jesus está comigo, que nem a tia aqui, ó. Jesus está comigo sempre. Não temerei, não terei medo. Amém? Deus abençoe sua vida, meu amor. Fique com Deus.